Como se não bastasse o Lula envergonhando o nosso país aos olhos do mundo, agora nós temos a nossa Suprema Corte conseguindo fazer um trabalho ainda melhor. Pior, na verdade. Nas últimas semanas, o Brasil tem testemunhado, sem conseguir entender o argumento que os ministros do STF, os votos que eles estão dando para censurar o direito fundamental em qualquer liberdade, em qualquer democracia, que é a liberdade de expressão. Como eles não conseguiram coagir, intimidar o Congresso, que são onde essas decisões deveriam realmente acontecer, que são ali que estão os representantes eleitos, que legislam, como eles não conseguiram intimidar, e tentaram, viu? Tentaram muito. Tanto é que chegou no Congresso e a gente conseguiu tirar de pauta. Eles agora decidiram tomar para eles a prerrogativa de mais uma vez legislar, ou seja, mais uma vez corroer a nossa democracia. O STF então começou a proferir votos para acabar com a liberdade de expressão, que são as coisas mais absurdas do mundo. Ao ponto de Dias Toffoli dizer que liberdade de expressão absoluta é a mesma coisa que jogar um cara de uma ponte, ou um homem espancar uma mulher, mostrando claramente que eles não fazem a menor noção do que eles estão falando. Bom, finalmente as plataformas começaram a reagir, e a primeira foi a Meta. A Meta soltou essa nota, publicou agora no site oficial da Meta. Vou ler aqui com vocês para vocês entenderem a gravidade do que está acontecendo. Por uma decisão balanceada sobre o regime de responsabilização de plataformas no Brasil. Hoje, queremos expressar nossas preocupações com alguns dos argumentos ouvidos durante o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre o dispositivo que define o regime de responsabilização de provedores de aplicação de internet no Brasil. O artigo 19 do Marco Civil da Internet é reconhecido internacionalmente por estabelecer que intermediários como plataformas digitais só podem ser responsabilizados por conteúdos de terceiros se não removerem, pois recebem, após receberem uma ordem judicial válida para fazê-lo. É a lei. É a lei. A lei diz, o Marco Civil diz que a plataforma só é obrigada a derrubar algo quando há uma ordem judicial, ou seja, quando o juiz decide. Graças a Deus há essa lei. Isso não significa que as plataformas não tenham regras que proíbam conteúdos nocivos, como violência, incitação e abuso infantil. E nós sabemos, a Meta já é uma plataforma que derruba qualquer conteúdo de direito conservador por natureza própria, porque é uma plataforma esquerdista. Na Meta, usamos tecnologia automatizada e revisão humana para identificar e agir sobre conteúdos que violam essas políticas. Nas últimas semanas, respeitados especialistas em internet no Brasil e boa parte da imprensa nacional têm alertado que, se o artigo 19 for declarado inconstitucional, as incertezas jurídicas deixariam o país dissonante da comunidade internacional. As plataformas digitais seriam sujeitas a um regime amplo de notificação e remoção e, ao mesmo tempo, poderiam ser responsabilizadas por praticamente todos os tipos de conteúdo, mesmo sem que tenham sido notificadas. Algumas das propostas apresentadas durante o debate levantam questões importantes sobre como esse novo regime de responsabilidade de plataformas digitais funcionaria na prática. Elas seriam incentivadas a remover conteúdos subjetivos que não necessariamente violam leis locais ou regras da plataforma, em um esforço preventivo para evitar a responsabilidade. Ou seja, para evitar processos, o que as plataformas seriam obrigadas a fazer? A deletar tudo que possa vir a ser considerado polêmico, ou seja, a sua opinião. As plataformas poderiam ser responsabilizadas por conteúdos que não removem, mas também poderiam ser penalizadas por remover conteúdos de acordo com seus padrões de comunidade que forem aceitos pelos usuários ao criarem suas contas. A combinação de um sistema amplo de notificação e remoção com responsabilidade objetiva provavelmente sobrecarregaria o judiciário com usuários dispostos a litigiar mais sobre tópicos subjetivos, como difamação, sobre os quais haverá a expectativa de que as plataformas tomem medidas. Então, vai ter uma enxurrada, uma avalanche de litígio, de pessoas entrando na justiça porque tiveram seus posts, seus conteúdos deletados preventivamente, sem ordem judicial, porque as plataformas, com medo de serem processadas, vão fazer isso, só que elas vão acabar sendo processadas por fazer. Temos uma longa história de diálogo e colaboração com as autoridades do Brasil, incluindo o judiciário, mas isso aqui ficou importante, ó. Presta atenção. Mas nenhuma grande democracia no mundo jamais tentou implementar um regime de responsabilidade para plataformas digitais semelhante ao que está sugerido até aqui no julgamento do STF. Nenhuma democracia. Sabe por quê que nenhuma democracia jamais tentou isso? Porque isso é um dispositivo que não existiria jamais em um país democrático.
Um país verdadeiramente democrático jamais tentaria acabar com a opinião, com a liberdade de expressão. Jamais. Se isso está acontecendo no Brasil, é mais uma prova de que o STF é hoje o maior perigo para a nossa democracia. Eles acham que eles são a democracia. E se você critica eles, você está criticando a democracia. Na Meta, estamos comprometidos em melhorar. Não é o caso do regime previsto da Lei dos Serviços Digitais, da sigla em inglês, da União Europeia, da Alemanha, da seção comunista dentro dos Estados Unidos. Nada. Nenhum país do mundo democrático tem isso. Na Meta, estamos comprometidos em melhorar continuamente nossos sistemas e políticas para ajudar a manter as pessoas seguras ao usar nossos aplicativos. Apoiamos a atualização das regras da internet com diretrizes claras para enfrentar os desafios mais substanciais da sociedade. Esperamos que seja alcançada uma solução balanceada, ou seja, esperamos que o Brasil não vire uma ditadura sobre o regime de responsabilidade das plataformas digitais no Brasil, à medida que o julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet avança. E a Meta sabe que ao publicar essa nota, olha que loucura que é o Brasil, ao publicar essa nota mostrando o risco que a nossa democracia está correndo de acordo com essas decisões, esses votos do Dias Toffoli e Fux até agora, ela vai ser penalizada. Com certeza vai ter fake news, vai ter busca e apreensão, vai ter ameaça, porque a plataforma está usando da internet para dizer, olha, o STF está transformando o Brasil numa ditadura, em nenhum país democrático do mundo isso existe. Então, por favor, pensem, façam algo que seja sensato. Por pedir isso, a Meta vai ser agora perseguida. Podem ter a mais absoluta do que eu estou falando. Então, está se arriscando em publicar essa nota, porque o Brasil já não é uma democracia, não existe Estado democrático de direito, e se você discorda do STF, você está discordando do Deus da democracia. E por isso você merece ser queimado, triturado, um tiro na testa, no paredão. É isso que está virando o nosso Brasil. E é por isso que eles fazem essas perseguições, tentando nos calar. Nós, parlamentares, que fomos eleitos para falar em nome de milhares, milhões, eles tentam nos calar. Não podemos deixar que isso aconteça. Agora, esse é o problema. Como o STF legisla, não há nada que se possa ser feito, a não ser que haja uma mobilização gigantesca no Brasil para mostrar que o Brasil não quer que isso aconteça.